Irmãos e irmãs, ao nosso encontro, vamos juntos celebrar a Eucaristia na festa de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, a fé e a missão. Esses dois homens que, seguindo a Jesus, uniram suas vidas na doação e no martírio, e assim atingem a perfeição na busca da santidade. E nós queremos também, na profissão da nossa fé, na vivência da missão que nos foi confiada, continuar buscando o caminho da santidade. Hoje também, com toda a Igreja, rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, Bispo de Roma. Iniciemos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, busquemos o perdão e a misericórdia de Deus para celebrar mais dignamente a Eucaristia. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de celebrar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos ajuda a compreender a importância da fé em nossa vida. É pela fé que nós respondemos à pergunta que Jesus continua fazendo a todos nós: quem eu sou para vocês? Simão Pedro, ouvindo a pergunta, ele se adianta diante do grupo e responde: o Messias, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o cumprimento da promessa, aquele que Deus enviou para a nossa alegria, aquele que Deus enviou para renovar todas as coisas e fazer acontecer entre nós o seu projeto, o reinado do amor que vai estendendo as suas fronteiras na medida em que nós abrimos o nosso coração para acolher o Evangelho, a mensagem de Jesus, a palavra de Deus por excelência, e na medida em que nós vamos praticando esta palavra e vamos entrando na dinâmica da proposta de Jesus, do seu reinado de amor. E meus irmãos, quando Pedro responde para Jesus, e a resposta agrada o coração do Senhor, ele vai dizer: feliz é você, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Quem revela isso para nós é o Espírito Santo, é a graça de Deus que abre a nossa mente para que possamos compreender quem é Jesus. Nós não descobrimos Jesus debruçado sobre os livros. A descoberta de Jesus não é uma aventura racional. A descoberta de Jesus é uma aventura onde nós vamos colocando os nossos passos no caminho dele.
vamos estabelecendo com o Senhor uma intimidade, vamos conhecendo melhor Jesus, acolhendo a sua palavra e aprendendo a praticar o que Ele nos ensina, a trazer dentro de nós um coração semelhante ao dele, tendo em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isso que levou Pedro a responder prontamente a pergunta de Jesus. E esse é o caminho que todos nós também devemos percorrer, o caminho da fé, porque é pela fé que nós compreendemos e respondemos. E meus irmãos, é esta fé que funda a igreja, que sustenta a igreja. Por isso Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, pedra firme, e é sobre esta pedra que eu construo a minha igreja. É sobre esta fé firme, inabalável, que a igreja de Jesus se constrói no mundo. E esta fé, meus irmãos e minhas irmãs, nós recebemos de presente de Deus. Ele nos deu, e nós desde cedo recebemos pelos nossos pais, que preocupados em dar para nós o melhor, nos apresentaram, nos trouxeram à igreja para receber o santo batismo. E o Espírito Santo inundou a nossa vida, encheu o nosso coração de força e alegria, iluminou a nossa mente, e a partir daquele momento, mesmo sem saber direito, mas na confiança de nossos pais, que foram nos instruindo junto da comunidade, nós fomos aprendendo a amar Jesus e a viver o Evangelho. Quem é Jesus para nós? O Senhor, o Salvador, a alegria da nossa vida. Podemos continuar emprestando as palavras de Pedro: a quem iremos? Só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele dá para nós a garantia da salvação, que recebemos por meio do nosso batismo. Pedro, meus irmãos, é esta coluna da igreja, é esta pedra firme que faz com que a igreja continue presente no mundo e avance com coragem, porque sabe que as portas do inferno, a maldade ainda presente entre nós, não irá destruí-la, porque é o Espírito Santo que nos conduz e é o Senhor quem nos defende, e a obra é dele, e ele fez a promessa, e diante da promessa o Senhor é fiel, ele cumpre, e por isso a igreja continua presente no mundo. É verdade que no mar a barca é agitada tantas e tantas vezes pelo vento, sofre as consequências da tempestade, mas o Senhor nos socorre. As portas do inferno não prevalecem. É a graça de Deus, a força do seu amor que impera e que nos dá a segurança para continuar colocando a nossa vida na esteira de Jesus, nos seus passos, no caminho que Ele abre. E meus irmãos e minhas irmãs, aquele que acolhe Jesus, que aprende do Senhor, ele tem também uma tarefa. O batizado é também o missionário, aquele que vive e testemunha
aquele que mostra com a vida aquilo que crê. A sua vida é o grande anúncio do Evangelho. Assim, ele vai assumindo a missão que foi confiada a todos nós. Ninguém vai fazer mais do que pode, porque isso Deus não exige de nós, mas exige que façamos aquilo que podemos. E nós podemos mostrar com a vida o amor, o relacionamento fraterno, a justiça, a honestidade. Podemos mostrar tudo isso e devemos. E isso é a missão que nos foi confiada. Nós somos luz que vai brilhando em todos os ambientes. Vamos mostrando como é bom viver em Cristo. É uma alegria que nós irradiamos só com a nossa presença. Devem olhar para nós e ver, é um cristão. Veja como ele vive, ele ama, ele ajuda as pessoas, ele é bom, não faz nada que prejudique o outro. As suas mãos edificam um tempo novo, tecem relações mais fraternas, justas, humanas. Essa é a nossa missão. E foi assim que Paulo viveu também a sua vida. E Paulo se torna para nós a outra coluna da igreja. Uma é a fé, que funda a igreja. Outra é a missão, que faz com que a igreja se faça presente no mundo. Mostre o seu rosto, a sua beleza, a sua coragem de anunciar o Evangelho. Paulo, ele é responsável de fazer com que o Evangelho se espalhe pelo mundo. Pedro também fez com que a igreja saísse de Jerusalém e chegasse a Roma. Mas Paulo vai fundando comunidades por todo o mundo. Por onde ele passa, ele vai deixando a semente do Evangelho, que vai crescendo e produzindo seus frutos. É como um frasco de perfume que se abre e vai tomando conta de todo o ambiente. Assim é a nossa vida. Nós somos chamados a viver a fé e somos chamados a mostrar a fé, a viver o Evangelho, a dar os motivos que nós acolhemos Jesus em nossa vida. E assim, meus irmãos, é que a igreja vai se fazendo presente no mundo. Não só a igreja estrutura, paredes, bancos, prédio, né? Mas a igreja coração, porque essa chega onde nós chegamos, e lá nós somos chamados a iluminar, a ser sal, a dar sabor. Nós somos chamados a perfumar esses ambientes todos, na esperança de que com a nossa vivência, com o nosso testemunho, nós colaboramos para que o mundo seja melhor. Isso é ser igreja, igreja da fé, igreja da missão. E o Papa Francisco não se cansa de dizer: a igreja não é uma igreja enclausurada, fechada, mas é uma igreja que sai, que vai ao encontro, que busca aquele que precisa e mostra o caminho, e o caminho é Cristo Jesus, o caminho do amor, o caminho da misericórdia que Deus colocou entre nós. E hoje, porque rezamos Pedro e Paulo, rezamos pela igreja, rezamos também
por aquele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja no mundo, o sucessor de Pedro, o Papa, hoje Francisco, que dá uma alegria muito grande à igreja, que ajuda a igreja a se fazer presente no mundo e exercer a sua missão de anunciar o Evangelho e de ser profética, convidando a todos a se converterem, a voltar o coração para Jesus e desfrutar da grandeza da misericórdia de Deus. Que nós, meus irmãos, saibamos sempre ouvir a igreja, que como mãe nos conduz. Saibamos rezar pelo Papa, pelo seu ministério, que é tão importante na igreja, para mantê-la unida e fiel ao Evangelho. E que nós, a exemplo de Pedro e Paulo, vivamos a nossa fé e agradeçamos a Deus por ter recebido esta fé de herança dos nossos pais, e que possamos praticá-la em nosso dia a dia, vivendo a missão que nos foi confiada, e que o Espírito Santo vá nos conduzindo, nos ajudando nesta tarefa, porque queremos dizer, como Paulo lembrou na segunda leitura: combati o bom combate. Não foi fácil não, foi uma luta, mas fui fiel, não desisti, conservei a minha fé, guardei com alegria este presente que me foi concedido e espero alcançar a salvação, receber a coroa da glória que está reservada para todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que não tenhamos medo de viver a nossa fé, porque o Senhor está do nosso lado, e que na força do Espírito possamos dar razão, concretizar o Evangelho que nos foi revelado e vivamos a missão como Paulo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.